Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando a cada 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza Vênus, equivalente a Afrodite. Depois da Lua, é o objeto mais brilhante do céu noturno, atingindo uma magnitude aparente de -4,6, o suficiente para produzir sombras. A distância média da Terra a Vênus é de 0,28 de unidade astronômica, sendo esta a menor distância entre qualquer par de planetas. Como Vênus se encontra mais próximo do Sol do que a Terra, ele pode ser visto aproximadamente na mesma direção do Sol. Sua maior elongação é de 47,8 graus Celsius. Vênus atinge seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada ou depois do ocaso, sendo por isso conhecido como a estrela da manhã, estrela d'alva, ou estrela da tarde, Vésper. Também é chamado estrela do pastor. Vênus é considerado o planeta do tipo terrestre ou telúrico, chamado com frequência de planeta irmão da Terra, já que ambos são similares quanto ao tamanho, massa e composição. Vênus é coberto por uma camada opaca de nuvens de ácido sulfúrico altamente reflexivas, impedindo que a sua superfície seja vista do espaço na luz visível. Ele possui a mais densa atmosfera entre todos os planetas terrestres do Sistema Solar, constituída principalmente de dióxido de carbono. A atmosfera rica em dióxido de carbono, juntamente com as espessas nuvens de dióxido de enxofre, gera o mais forte efeito estufa do Sistema Solar, criando temperaturas na superfície acima de 460 graus Celsius. A missão espacial Venera 4 mostrou que a temperatura da superfície era ainda maior do que a medida pela Mariner 2, quase 500 graus Celsius, e que entre 90% e 95% da atmosfera era um dióxido de carbono. A primeira tentativa de missão com uma sonda espacial robótica a Vênus, e a primeira para qualquer planeta, começou em 12 de fevereiro de 1961. Vênus é, na verdade, a tão famosa estrela da manhã, conhecida das culturas e descritas várias vezes relacionada a Jesus Cristo, aos anjos e até mesmo à queda de Lúcifer, comparada a esses devido ao seu grande brilho e destaque nos céus, mas muito mais a Jesus Cristo, pois ele mesmo diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Jesus, nossa estrela da manhã, aquele que mais brilhou no céu, por ter obedecido a Deus, na terra, por ter feito a diferença entre os homens e em nossos corações, pois deu a sua vida para nos salvar. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, brilha mais que todos os dias, brilha nas trevas, brilham os que estão nele no mundo, fazendo a diferença, como astros de Deus, pois Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Os fatos também interessantes sobre o nascimento de Jesus têm como sinal o movimento das estrelas. Os astrólogos antigos associavam a constelação de Áries, Cordeiro, com a Judéia. O que eles acreditavam que eram as estrelas, na verdade, eram os planetas Vênus, Saturno e Júpiter, próximos à Lua ao nascer do Sol. Júpiter era, na crença deles, a estrela régia dos novos reis, significava realeza, e na época do nascimento de Cristo, Júpiter estava naquele dia em sua órbita, como a estrela da manhã, exatamente orbitando dentro da constelação de Áries, associando então ao nascimento de um novo rei na terra da Judéia, entendida por eles
como a terra dos cordeiros e dos pastores, pois Júpiter, em Áries, foi visto como o nascimento de um grande rei na terra da Judéia. Os 3 reis magos, vendo essa estrela, a seguiram até a Judéia, indo então a perguntar para Herodes onde era nascido o Messias, o novo rei. Esse fato ocorreu no mês de abril, iniciando então uma longa jornada de mais de 3.000 quilômetros dos 3 reis magos, vindos do Oriente, da Pérsia, para encontrar o menino. As estrelas servem de guias. A Bíblia menciona por algumas vezes que estrelas fazem seus percursos. Estão sempre em movimento. No livro de Juízes, diz: desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. Toda estrela tem seu percurso. Você tem o seu, e não temas, Deus te guiará. Deus conhece cada estrela pelo seu nome, conhece as constelações, e ele mesmo as menciona no discurso a Jó, descrito em Jó, capítulo 9, versículo 9. O que faz a Ursa e o Órion e os 7 estrelas e as recâmeras do sul. E também em Jó, capítulo 38, versículo 31. Ou poderás tu ajuntar as cadeias dos 7 estrelas, ou soltar os artilhos do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com seus filhos? Deus é o que domina todas essas coisas e deu sabedoria e condições para o ser humano pesquisar e explorar. Como hoje se vê, a ciência cada vez mais avançando na sua tecnologia, pisando na Lua, explorando as galáxias, trazendo para nós um conhecimento que desde a criação do homem é desenvolvida. E os céus exercem sobre a terra o seu domínio, orquestrado, claro, por Deus. Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Deus usa das características das estrelas, até para fazer promessas, como fez a Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. É uma pena que toda essa fantástica maravilha que nos servem de guia, exemplo, luz e domínio, um dia terá seu fim. Certa vez, Israel pecou contra Deus, pois como as outras nações, adoraram as estrelas, a lua, o sol, adoraram algo corruptível, que evolui, que se acaba, que um dia, como dizem em Apocalipse, cairão, serão abalados e terá com a humanidade o seu fim. João diz em Apocalipse capítulo 6, versículo 13 e 14. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. A terra experimentará o amargo fel da estrela absinto. Resta-nos viver aqui como se não fôssemos daqui, e através do projeto de salvação divina, crer na eternidade, para morar para sempre, aonde toda hora Deus nos alumiará. Aceite Jesus hoje e receba o perdão de Deus.